Muito bem, voltando ao texto que nós acabamos de ler, eu vou lê-lo mais uma vez. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Colossenses capítulo 4, verso 2, em diante. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra cada dia na sua igreja. Amém. Nós estamos trabalhando Colossenses, o nosso tema é Andai nele, é uma referência ao discipulado e ao discipulado obediente. Um dos temas principais da carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação, sobre os homens e especialmente sobre a sua igreja. Sobre isso, Paulo então ensina como nós devemos seguir a Cristo cada dia. Nós estamos entrando no último parágrafo da epístola e uma pergunta que nós precisamos responder é como nós podemos conhecer e manifestar o mistério de Cristo. O que é esse mistério de Cristo que nessa carta aos Colossenses Paulo mencionou pelo menos 3 vezes no decorrer da leitura? Nas Escrituras, um mistério não é aquilo que nós lemos nos livros de Agatha Christie ou de Sherlock Holmes, em que alguma coisa acontece e as pessoas ficam investigando e tentando descobrir até o final, quando, na maioria das vezes, o culpado é o mordomo, né? Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, um mistério é algo que estava oculto no passado, mas que agora acabou de ser revelado. Paulo fala isso com todas as letras em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, quando ele diz que o mistério que foi revelado é Cristo em vós, a esperança da glória, capítulo 1, verso 27. E ele também diz no capítulo 2, versículo 2, que este mistério de Cristo, ele pode ser compreendido pelas pessoas. E agora aqui no capítulo 4, versículo 3, ele diz que esse mistério deve ser anunciado às pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo. O que Paulo nos diz então é que quando nós falamos sobre o mistério de Deus do Novo Testamento, não há segredo, não há algo escondido, mas tudo é claro no Evangelho do Senhor Jesus, e nós devemos compartilhá-lo com os outros sem ter vergonha e também sem ter medo. Quando nós olhamos para o contexto, então, desse parágrafo, nós percebemos que estamos entrando no último parágrafo da epístola. Paulo está já dizendo as suas últimas palavras e ele dá os seus conselhos finais para a sua igreja, para a igreja de Deus em Colossos. A seguir, ele compartilha 2 conselhos importantes para a proclamação de Cristo às pessoas que não o conhecem. E nós precisamos levar a sério a oração e o nosso comportamento público quando estamos pensando em manifestar o mistério de Cristo. Então, o tema de Paulo nesse pequeno parágrafo da sua epístola é portar-se com sabedoria na oração e também no testemunho. Ele diz que nós devemos saber como nos comportar nesses 2 pontos importantes da nossa fé, que é a oração e também o testemunho às pessoas de fora da igreja. Nos 2 conselhos, Paulo deixa clara a sua intencionalidade. A nossa oração deve ser intencional. O nosso comportamento público ele deve ser intencional quando nós estamos testemunhando Jesus às pessoas. Qual que é a intencionalidade? A intencionalidade é fazer Jesus Cristo conhecido.
conhecer a Cristo através da oração e fazer Jesus Cristo conhecido às pessoas quando nós conversamos com elas, confrontando com o Evangelho, evangelizando quem está com o coração aberto para ouvir e respondendo a todas as perguntas e indagações que as pessoas fazem a respeito de Jesus Cristo para nós que somos cristãos. Então, Paulo mostra que deve haver intencionalidade na nossa prática de oração e deve haver intencionalidade nas nossas conversas com pessoas que não conhecem Jesus, a fim de ganhá-las para Cristo. Paulo dá 2 conselhos. O primeiro conselho é que nós precisamos aprender a praticar orações intencionais. Oração intencional não é aquilo que comumente nós chamamos de oração-sermão. Quando você prega para Deus a respeito do pecado dos outros. Uma vez eu estava almoçando na casa de um irmão, uma senhora chegou da reunião da SAF, e ela então diz: eu lavei a minha alma na oração que eu fiz lá na SAF. Falei de todos os pecados das irmãs, na oração. E aí a gente fica perguntando, a oração era para Deus, a oração era para as irmãs, a oração era para ela mesma? A Bíblia diz que nós devemos praticar orações intencionais, não no sentido de fazer sermão com as nossas orações, mas que ao orar, ao interceder, ao buscar a presença de Deus, nós devemos ter claramente no nosso coração, na nossa mente, sobre o que nós estamos orando, sobre o que nós estamos conversando com Deus, sobre o que nós estamos pedindo, suplicando a Ele que nos atenda ao orarmos. Então, Paulo traz aqui alguns conselhos a respeito da oração que nós precisamos prestar atenção. O primeiro deles é que nós devemos perseverar na oração. É assim que ele abre o parágrafo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Nós devemos aprender a perseverar quando nós oramos. E o que significa perseverar? Perseverar é tanto uma ação negativa, que é suportar firmemente a oposição, como também uma atitude positiva, que é insistir em algo que nós acreditamos sem abandonar. Então, perseverar é suportar firmemente as acusações, os ataques, as adversidades, os adversários da nossa fé depositada em Jesus Cristo. Perseverar é suportar, é aguentar firmemente todo desafio, toda dificuldade, toda luta que nós tivermos que enfrentar para falar a respeito de Jesus Cristo. Mas também é agir positivamente, insistindo, sem abandonar a fé, sem duvidar no coração, sem vacilar no testemunho quando falamos de Jesus para as pessoas. A insistência bíblica na oração é porque a oração é um meio de graça que fortalece a nossa comunhão com Deus e que também alimenta a nossa perseverança. Lucas fala em Atos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas ela perseverava também na oração. Ela separava tempo para orar. A oração não era um assunto do qual a igreja fugia, como hoje em dia parece que as nossas igrejas fogem. Quando o assunto é orar, a gente desconversa e sai de fininho para fazer outra coisa qualquer. Mas a Bíblia diz constantemente, e a Bíblia diz insistentemente: perseverai na oração. Observe que perseverar na oração é algo que nós devemos praticar vigiando o tempo todo. Olha o que está escrito aí no texto. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O verbo vigiar no gerúndio, ele quer dizer que a forma de perseverar é vigiando. Como que eu persevero na oração?
Eu persevero na oração, vigiando com ações de graças. O verbo no gerúndio, ele sempre responde à pergunta como fazer. Então, Paulo está dizendo que a forma das pessoas perceberem que nós estamos perseverando e a forma de nós sabermos que nós mesmos estamos perseverando é quando nós vigiamos em oração. E a atitude da nossa vigilância não é a mesquinhez, não é a raiva, não é a dúvida, não é a tristeza, não é o medo, mas é a gratidão pelo favor que Deus nos dá de nós o conhecermos e podermos servir ao seu Evangelho. Vigiar é fazer o trabalho de uma sentinela. Praticar a oração não nos desliga do mundo, pelo contrário, por meio da oração, Deus nos leva a ver e a perceber detalhes que possam passar despercebidos a olhares desatentos. Quem ora com frequência tem o seu medidor espiritual despertado com mais vivacidade. Quem não gosta de orar, costumeiramente está caindo em armadilhas espirituais e sofrendo as consequências disso. Como eu disse, a palavra vigiar está no gerúndio, e isso delineia a ação constante e repetitiva de perseverar. A vigília aponta para a necessidade de que o tempo gasto com oração seja maior do que apenas poucos minutos, como nós costumamos fazer. A oração é algo no que nós devemos perseverar, insistir, gastar tempo em obediência ao mandamento do nosso Deus. Às vezes nós vamos orar aqui na igreja, e o momento de contrição é o momento que mais denuncia isso. Nós anunciamos, agora vamos ter o momento de contrição, e depois de alguns minutos orando silenciosamente, fulano de tal ou a irmã de tal vai orar. E a gente fecha os olhos, não dá nem 30 segundos e alguém já começa a orar. Os alguns minutos não passam de segundos. E eu fico me perguntando se dá tempo mesmo de confessar pecados em menos de 30 segundos. Porque os irmãos sabem, né? A gente vai orar e a gente aprendeu sempre a começar adorando a Deus, então até vem o nosso Deus, nosso Pai, amantíssimo Senhor, sereno Pai, majestoso Deus, o outro irmão já começou a orar e você não confessou nem o primeiro pecado. Nós precisamos aprender que orar no culto não é perder tempo e nem gastar tempo, mas é passar o tempo na presença de Deus. É incrível como que aquele instrumento com aqueles 2 ponteiros, 3 ponteiros ali na parede, governa o nosso culto. E nós o aplicamos severamente quando o assunto é oração. Calvino diz que a parte mais importante do culto, e algumas pessoas ficam pasmadas de ler isso nas institutas, a parte mais importante do culto não é nem a pregação, é a oração. É quando nós oramos que de fato estamos conversando com Deus. É quando nós oramos que de fato estamos falando e prestando culto àquele que nos chamou para servi-lo. Então Paulo diz, perseverem vigiando com gratidão nos seus corações. E essa oração, então, ela é caracterizada por ações de graça. Devemos ser agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de participar da evangelização. Paulo vai dizer na frase seguinte que nós devemos orar pela pregação do Evangelho. Então, quando ele fala de perseverar na oração, de fazer isso com gratidão no coração e de suplicar a Deus, ele acrescenta o tema da abertura para pregar e testemunhar o Evangelho a todas as pessoas. Nós oramos com gratidão porque o Evangelho nos alcançou. Nós oramos com gratidão porque Deus já perdoou os nossos pecados. É isso que nos motiva.
Então, nós devemos ser agradecidos a Deus por esse privilégio e não devemos orar reclamando e murmurando como se não valesse a pena ou fosse perda de tempo orar onde estivermos, com quem estivermos e quando a oportunidade for aberta para a oração. A gratidão, ela coloca em relevo a nossa dependência da providência divina para tudo e a consciência de que nós sabemos de que Deus é providente a nosso favor. Um dos momentos que nós mais oramos é quando vamos comer em casa. Geralmente a família se reúne e faz uma oração. Às vezes no restaurante a gente baixa a cabeça, fecha os olhos e solta aquela oração relâmpago. E às vezes quando a gente está acompanhado, a gente nem espera o outro para ver se a gente ora uma oração audível. Já vai logo baixando a cabeça e orando. Mas orar com gratidão mostra a nossa dependência e a nossa consciência de que dependemos de Deus, e nós sabemos que dependemos de Deus e dependemos da sua providência. E a palavra de Deus diz para nós que a providência de Deus, ela é precisa, ela não é obtusa, ela não é vai, não vai, mas ela é precisa. Quando Deus age com a sua providência a nosso favor, Ele age em cima do ponto, em cima da linha, em cima da hora, e poucas vezes nós percebemos isso. Ao orar com gratidão, porque o Evangelho nos alcançou, Paulo diz que nós devemos suplicar pelo avanço da pregação do Evangelho. Note aí no texto, no versículo 7, ele volta a usar o verbo no imperativo, suplicai, dizendo então que é um mandamento, não é uma sugestão. Suplicai ao mesmo tempo em que perseveramos vigiando com ações de graça, também por aqueles que pregam o Evangelho. Suplicai ao mesmo tempo por nós. Nós os que pregam o Evangelho. Aqueles que falam de Jesus para as outras pessoas. E aí ele diz qual deve ser o objetivo da oração. Para que Deus nos abra porta à palavra. A palavra traduzida aqui por suplicar é um particípio imperativo. Deixa eu explicar isso melhor. No texto original grego, o particípio, ele não é um verbo de verdade. Ele é uma palavra que é contaminada pelo verbo principal. Então, sempre que tem um particípio, ele vem impregnado, ele vem cheio do significado do verbo principal, que aqui é o perseverar. Então, suplicar é um dos qualificativos da prática de perseverar. Perseverar na oração, suplicando. O mandamento, então, que é um particípio imperativo, é suplicar orando, a oração insistente. Isso significa que suplicar é orar com mais intensidade, expressando grande necessidade. Geralmente, quando um judeu ele tinha muita necessidade, ele orava de joelhos. O normal era orar em pé, mas quando ele queria suplicar, ele se ajoelhava. Então, a palavra suplicar, aplicada à oração, ela demonstra a intensificação da necessidade através do pedido na presença de Deus. E Paulo então diz que o motivo das súplicas é a necessidade do avanço do Evangelho entre as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Muitas pessoas se aproximam do Evangelho com interesses, mas na hora do vamos ver, eles negam o Evangelho. Eles não perseveram, eles não ficam firmes, eles se afastam com medo, com vergonha ou intimidados por causa da adversidade ou do adversário que se colocou contra o Evangelho.
Paulo então diz que nós devemos suplicar para que aqueles que pregam o evangelho tenham oportunidades, que Deus abra a porta à palavra, a fim de que o mistério de Cristo, que é a salvação, seja anunciado a todas as pessoas. Orar para Deus abrir portas. Você ora para que Deus abra portas da pregação do evangelho à sua família, aos seus amigos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus filhos, e aqueles que são avós, aos seus netos. Abrir a porta é dar uma oportunidade. E muitas vezes nós vemos Deus abrindo a porta, mas nós não entramos. Paulo está dizendo, ore para que Deus abra a porta, para que a gente possa atravessar, entrar pela porta, na casa das pessoas e falar do evangelho de Jesus para elas. Muitas vezes nós entramos na casa das pessoas e não falamos nada. A porta foi aberta, mas a oportunidade foi desperdiçada. Paulo diz que, para que isso não aconteça, nós devemos suplicar, orar insistentemente. Deus, abra portas. Abra muitas portas. Não para nós, mas para a palavra. Para que o evangelho entre nas famílias e elas sejam convertidas. Por isso, a intenção e o objetivo finais da oração é para que Cristo seja conhecido, manifesto, através de todos nós. E aqui que Paulo então fala que o mistério deve ser conhecido. O mistério é Cristo vivendo nas pessoas. O mistério é o evangelho entrando na casa das famílias. O mistério é a boa nova da salvação mediante o perdão dos pecados, que está ao alcance da nossa mão por meio de uma oração de confissão de pecados e recepção de Jesus no coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está dizendo que nós devemos orar intencionalmente para que falemos de Jesus Cristo para as pessoas do nosso convívio. Manifestar Cristo não é uma opção para nós cristãos, mas é exatamente o nosso respirar, o nosso viver. Nós vivemos para falar de Jesus, para glorificar a Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus através de nós, porque nós o conhecemos e Ele transformou as nossas vidas. Onde nós estaríamos nessa noite se não tivéssemos conhecido Jesus? Nos bares, nas festas, procurando uma festa para frequentar, no cinema, simplesmente assistindo filmes, um atrás do outro, num prostíbulo. Onde nós estaríamos se o Evangelho não tivesse alcançado as nossas vidas? Então, ore para que haja porta aberta para a pregação do Evangelho, onde quer que seja. Paulo diz que nós precisamos aprender a perseverar na oração. Perseverança é algo que se aprende. Não é algo que cai na nossa cabeça e a gente começa a praticar. É algo que a gente aprende, a gente tropeça, a gente erra, a gente escorrega e a gente aprende com os erros e com os acertos na nossa caminhada cristã. Esse é o primeiro conselho de Paulo. Perseverem na oração, aprendam a perseverar na oração. O segundo conselho, aprendam a comportar-se com sabedoria com os não crentes. Aprendam a comportar-se com sabedoria com aqueles que são de fora. É a linguagem que o apóstolo Paulo usa aí. E ele tem 4 ensinamentos para nos passar através desse conselho. O primeiro deles é que nós devemos nos comportar com sabedoria, e isso é um imperativo. Observe que a palavra aí no versículo de número 5 é portai-vos. É o terceiro imperativo que Paulo usa no texto. Perseverai, suplicai
E se comportem, portai-vos, comportem-se dessa forma. De que forma? Comportem-se com sabedoria. Ser sábios é um mandamento para nós quando a questão é falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que aprender a ser sábios, a saber o melhor momento, a escolher melhor as palavras, a rebater aquilo que é dito de forma inapropriada e inadequada com sabedoria e não de forma equivocada, de forma mal educada, de forma sem sentido, mas para que haja coerência. Então ele diz: portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora, com aqueles que não frequentam a igreja. E aproveitem as oportunidades. Para pregar o evangelho, ele ora para que Deus abra a porta. Dê uma oportunidade. Tendo aberto a porta, aproveitem a oportunidade. É o que Paulo está dizendo para nós aqui no texto. Então, comportar-se com sabedoria é um imperativo. E é interessante que essa palavra portar-se aqui no texto, palavra peripatete, é a mesma palavra que é traduzida em muitos lugares pela palavra andar. Por exemplo, Gálatas capítulo 5 diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andar no Espírito é peripatete. E peripatete era uma palavra que Aristóteles gostava de usar quando ele dava aulas para os seus alunos. Ele dizia que ele usava o método peripatético. O que é isso? É ensinar aonde a necessidade surge. Então, não é ensinar dentro de uma sala de aula, dentro da aula da escola dominical, dentro de um templo, no estudo bíblico como esse. Mas é ensinar no dia a dia, na caminhada, nos acontecimentos que se sucedem um após os outros. Ensinar quando a necessidade surge. Então, comportar-se com sabedoria é comportar-se quando a necessidade surge, e nesse momento o nosso comportamento deve evidenciar que a gente anda e segue Jesus. Então, portar-se com sabedoria para com os que estão de fora é manifestar o aprendizado que o aluno aprendeu com o professor. O aprendizado que ele aprendeu ao redor do professor. Peripatete é andar ao redor do professor como um aluno que aprende com as suas aulas. Há alguns dias atrás eu acompanhei um dos nossos irmãos aqui numa consulta médica ali no Hospital das Clínicas. E antes da consulta, a atendente veio e disse: olha, quem vai te atender é um professor e ele estará acompanhado de 3 alunos. Então ele vai te atender, ele vai te examinar, e ele vai explicar o que ele está fazendo para os alunos que estão presentes. E assim foi, nós entramos no consultório, estava lá o médico, 3 alunos, 2 moças e um rapaz, assentados na cadeira, e ele então começou a examinar o irmão que eu estava acompanhando, e à medida em que ele examinava, ele explicava para os alunos o que ele estava fazendo e por quê. Era o médico ensinando os alunos de medicina a serem médicos. Assim também devemos ser nós. Nós devemos ensinar uns aos outros como falar de Jesus para as pessoas, quando a necessidade surge. E aquilo que nós aprendemos de Jesus, ensinar para os outros. Nós praticamos o Evangelho com supervisão. Jesus nos supervisiona. Nós vivemos numa época em que ninguém quer ser supervisionado. Mas nos esquecemos que o tempo todo Jesus é o nosso supervisor. Ele é o médico com o qual nós aprendemos a medicar. Então, o nosso comportamento, ele deve ser intencional. Ganhar os de fora. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Na conversa, no relacionamento, no dia a dia, sejam sábios no meio daqueles que não conhecem Jesus. Não sejam iguais a eles, sejam a presença de Jesus no meio deles.
Então, o nosso comportamento ele deve ser intencional. Quando nós conversamos, quando nós nos relacionamos com as pessoas, intencionalmente nós devemos falar de Jesus para elas, com sabedoria. É o que diz a palavra do Senhor. Ganhar não é apenas trazê-los para dentro da igreja, mas é trazê-los para dentro do discipulado de Jesus. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos foram ensinadas. Ide e fazei discípulos. Nós não estamos saindo por aí para fazer membros de igreja. Essa é uma atitude que no final não vai dar certo. Nós saímos por aí para fazer discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo permanece na igreja. Quem é apenas membro de igreja, uma hora fica chateado e vai embora. Quem é discípulo de Jesus Cristo, mesmo quando é ofendido, aprende a perdoar. Mas quem é apenas membro de igreja, mostra um machucadinho no dedo e diz, eu não vou brincar mais não. Isso acontece o tempo todo na igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos simplesmente fazer membros de igreja. Nós precisamos fazer seguidores de Jesus. Pessoas que quando não estivermos mais por perto, elas continuarão seguindo Jesus sozinhas. Lá em casa eu sempre dizia para as minhas filhas, quando eu viajava para pregar fora, o papai sabe que vocês são crentes no Senhor Jesus quando vocês vão para a igreja sozinhas. Não é somente quando eu levo, mas é quando vocês vão. E agora que elas ficaram adultas, isso está sendo provado. Se elas vão ou não vão para a igreja sozinhas. E é isso que a gente deve ensinar para as pessoas. Por que elas vêm à igreja? Elas vêm à igreja porque a programação é legal? Elas vêm à igreja porque o sermão é bem feito? Elas vêm à igreja porque elas querem ver os amigos e mostrar a roupa nova que ganhou no Natal? Ou elas vêm à igreja porque servem a Jesus e querem servir umas às outras e querem falar de Jesus para as outras pessoas? Então, intencionalidade na linguagem de Paulo significa aproveitar as oportunidades. Observe aí no texto. Ele diz, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ponto e vírgula. Aproveitai as oportunidades. Quarto imperativo. Aproveitem a oportunidade. Sejam sábios. Ser sábio é aproveitar a oportunidade, é não deixar a oportunidade passar. Eu fui almoçar há um tempo atrás com o reverendo Elias Medeiros, ele esteve aqui em Goiânia pregando num dos encontros da Fé Reformada. Elias Medeiros é um dos pastores presbiterianos mais conhecidos internacionalmente. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos e é professor de um seminário lá nos Estados Unidos, onde ele pastoreia. Então, ele veio pregar para nós e nós fomos almoçar com ele. Na hora em que nós estávamos servindo a comida lá na mesa, e veio um garçom perguntar que bebida nós queríamos, e o garçom se virou para o reverendo Elias e perguntou o que ele queria, ele disse o que queria, e ele então devolveu a pergunta para o garçom, olha, Jesus te ama, você quer ouvir falar a respeito dele? Ele aproveitou a oportunidade. E ele criou uma oportunidade para falar de Jesus ali naquele lugar, onde a gente queria mais era encher o estômago, porque está todo mundo com fome. Mas ali também é um lugar de falar de Jesus. Não é só no templo, não é só na transmissão, é onde for possível e onde a oportunidade aparecer para falar de Jesus a quem precisa. Intencionalidade significa aproveitar a oportunidade que nos foi dada por Jesus Cristo. Não no sentido simplesmente do tempo marcado pelo relógio, e sim o momento certo, o momento apropriado. A palavra oportunidade, ou a palavra tempo, na Bíblia ela tem um sentido de não só as horas do relógio, mas o momento oportuno. E um momento pode ser um momento de alguns segundos, mas ele pode ser
um tempo de horas, dias, semanas e até mesmo anos, no qual o Senhor vai trabalhar na vida de uma pessoa e Ele poderá usar você como um dos instrumentos para isso acontecer. Muitas pessoas foram convertidas e elas não sabem dizer através de quem, porque elas se lembram de vários momentos, várias oportunidades em que várias pessoas diferentes foram usadas por Deus para abençoá-la e levá-la a Jesus Cristo. Então a oportunidade pode ser um momento curto e que eu preciso pegá-lo, mas também pode ser uma sucessão de momentos e de ocasiões em que Deus cria a forma e o jeito de você falar de Jesus para as pessoas. E é nisso que você, eu, nós temos que ter sabedoria, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo aqui. Por isso, somente quando a nossa vontade está sintonizada com a vontade de Deus, é que nós vamos aprender a aproveitar melhor as oportunidades do Evangelho para nós. Então, o quarto e penúltimo, eu tinha dito que era 4 ensinamentos, mas são 5. O quarto ensinamento de Paulo aqui é que palavras intencionais, elas são agradáveis, mas também são temperadas com sal. A palavra agradável não é somente aquela que agrada, mas é aquela que tempera. E o tempero é aquilo que dá sabor e que faz valer a pena mastigar o alimento. Essa semana eu comprei alguns quibes e fui comer aquele quibe e não tinha um pingo de tempero. Esqueceram de temperar o quibe e fizeram e colocaram para vender do mesmo jeito. Como é diferente comer um quibe sem tempero de comer um quibe bem temperado. Fica sem graça. Assim, a vida cristã, ela tem o seu tempero. Uma palavra temperada com sal não é uma palavra ruim, não é uma palavra maldosa, mas é uma palavra sábia. É uma palavra que encontra o coração, o jeito e a forma apropriada de apresentar Jesus, de abençoar a pessoa, de ter um momento digno com essa pessoa. Por causa da intenção de ganhar as pessoas de fora para Cristo, nós devemos aprender a escolher e a usar as palavras com sabedoria. Palavras temperadas com sal são palavras sóbrias, não comprometidas pela bajulação ou pela falsidade, mas comprometidas com a verdade, dita com educação e também com respeito. Uma palavra temperada com sal não é uma palavra mal educada, é uma palavra dita com sabedoria. Ela pode ser forte, mas ela não é agressiva no sentido de bater, machucar e humilhar as pessoas. Ela é o aperto que se dá para que a coisa fique de forma certa. Por isso, Paulo também diz que uma palavra temperada com sal é aquela palavra que traz a resposta apropriada a cada um. Note aí no texto mais uma vez o que ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Aproveitando as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável. Não é de vez em quando, sempre agradável. Mas temperada com sal. Para quê? Para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo está dizendo que existe o jeito certo de falar com as pessoas. Não é aquela voz melosa que só bajula e tenta agradar. Mas é a palavra que, de forma cordata, educada, sabe dizer a verdade que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, saber como responder a cada um implica em dizer que as nossas respostas a respeito da nossa fé devem ser construídas com critérios bíblicos. Jamais podem ser levianas, sarcásticas, como a gente vê no Facebook, no Instagram, de um monte de gente que parece que não tem mais nada o que fazer na vida do que ficar alfinetando a vida dos outros na internet. Por que a gente não pode publicar algo mais positivo? Que fale de Jesus, que transmita a graça,
que atenda às necessidades, e não simplesmente ficar jogando palavras fora e ofendendo as pessoas, e depois dizendo que falou de Jesus para elas. Paulo está dizendo que nós não podemos ter palavras arrogantes ou soberbas, mas palavras ditas com sabedoria, com sinceridade, baseadas na verdade que é revelada por Deus em Cristo e também nas Escrituras. Observe que os dois conselhos de Paulo sempre traz questões interligadas. Perseverar na oração para aprender a falar de Jesus com os que são de fora. A oração é um elemento que nos dá coragem para testemunhar. Quando oramos pouco, testemunhamos pouco. Quando oramos mais, testemunhamos mais. A coragem vem quando a gente ora mais. Então, deixa eu fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas é que a intencionalidade das nossas orações ganha profundidade quando ela é iluminada pelos planos e pela vontade de Deus. Por isso, peça a Deus para aprender a orar intencionalmente, seguindo o modelo das orações de Paulo no Novo Testamento, por exemplo. Faça aquelas orações. Ore aquelas orações. Aprenda a orar com intenção diante de Deus. Segundo, a sabedoria do nosso comportamento também ganha profundidade quando é motivada e alimentada pelos planos e pela vontade de Deus. Por isso, aprenda a agir com sabedoria, alimentando a sua mente, alimentando a sua alma com a riqueza das Escrituras. Capítulo 3, versículo 16. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E Paulo está falando aquilo numa vida de relacionamentos que produzem o fruto do Espírito, que são revestidos do novo homem e que se desfaz do velho homem. Leve para casa 3 motivos de oração. Peça a Deus para mudar os objetivos das suas orações, para as suas orações amadurecerem, serem mais sábias na presença do Senhor. Segundo, ore a Deus pedindo para que Ele mude os objetivos do seu comportamento público, para que onde você estiver, você fale de Jesus, você seja testemunha de Jesus, as pessoas percebam que você anda com Jesus. E terceiro, ore para aprender a ver e aproveitar as oportunidades de falar de Cristo às pessoas não cristãs ou cristãs nominais. Tem muita gente aqui dentro da igreja que precisa ouvir o Evangelho, porque quando vem a tribulação, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, não pratica sua confiança em Jesus. E essas pessoas precisam aprender com a gente a confiar em Jesus nos momentos escuros, difíceis que a gente enfrenta pela vida. E para que pessoas que entrarem no nosso convívio conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de nós. Vamos orar então?